Fala pessoal, beleza? Márcio Mocelin aqui e no vídeo de hoje nós vamos determinar a expressão que nos dá a aceleração centrípeta. Não sei se você está lembrado, a aceleração centrípeta é aquela aceleração que aparece para mudar a direção e o sentido do nosso vetor velocidade. A aceleração é digamos assim, o ente que altera o vetor velocidade. Mas um vetor tem módulo, direção e sentido. Tá? A aceleração que muda o módulo da velocidade é o que nós chamamos de aceleração tangencial à velocidade. Aquela aceleração que tem a mesma direção da velocidade. A aceleração centrípeta ela é responsável por mudar direção e sentido de velocidade. Tá bom? Bom, dito isso, e dito também que a aceleração centrípeta ela surge em movimentos que não são retilíneos, ou seja, movimentos curvos, vamos fazer a seguinte observação aqui. Considere essa trajetória curva, tá? Essa trajetória aqui que não é retilínea, é curva. E nessa curva aqui vamos dizer que ela seja uma curva de raio constante. Ou seja, isso aqui é quase uma circunferência, tá? Quase, porque eu não fechei a circunferência aqui, mas isso aqui é parte de uma circunferência, que tem uma curva que tem raio constante. Ou seja, tem um centro comum aqui a todos os pontos da curva, que tem um determinado raio. Perfeito? Um raio R, vamos chamar assim. Esse raio R, não sei se você lembra, ele chega tangente na circunferência, né? Ele chega, perdão, tangente não, perpendicular na circunferência. E um outro ponto importante, que nesse ponto aqui, considere um móvel percorrendo essa trajetória, esse móvel tem uma velocidade v e essa velocidade v ela é tangencial à sua trajetória. Então, se for para desenhar o vetor velocidade aqui, eu tenho que desenhar ele tangente à trajetória. Vamos desenhar nesse ponto aqui também o vetor velocidade e vamos considerar que o vetor velocidade, o valor seja o mesmo, tá? Nessas duas situações. Você percorreu com uma velocidade constante, um módulo de velocidade constante, desse ponto A até esse ponto B, tá bom? E desenhei os vetores ali tangentes à sua trajetória. Perfeito? Bom, outra coisa que eu desenhei aqui, que você deve ter percebido, que eu desenhei a ligação em linha reta desses dois pontos, né? Aqui tracejado e desenhei esse ângulo de abertura alfa. Por quê? Eu tenho duas observações para fazer aqui a respeito disso. A primeira observação, que a velocidade é constante, o módulo da velocidade é constante, tá? E a segunda coisa, tá? Esse ângulo alfa, eu vou considerar ele tendendo a zero. Essa flechinha aqui, ó, alfa tende a zero. Por que tender a zero? Porque quando esse ângulo ele é extremamente pequeno, esse comprimento de arco aqui, ó, desse ponto até esse deslocamento, é quase igual a essa distância. Tá bom? Quanto menor for esse ângulo, quanto mais fechadinho for esse desenho, mais esse valor aqui se aproxima dessa distância aqui. Perfeito? Ótimo, então vamos lá. Então, isso que eu acabei de falar, vamos escrever matematicamente. Então, para pequeno alfa, né, para um pequeno ângulo alfa, essa corda pode ser escrita como V vezes ΔT. Como assim? Velocidade vezes ΔT. Velocidade vezes o tempo que você ficou se movimentando naquela velocidade é um deslocamento. Ou seja, se eu pego desse ponto A até esse ponto B, levo um determinado tempo ΔT, então esse comprimento aqui pode ser escrito como V vezes ΔT, porque a velocidade foi feita com uma velocidade V, num tempo T. Então essa distância é V vezes ΔT. Perfeito? Ótimo, esse é o seu deslocamento. Bom, então nós temos um triângulo aí, ó. Já temos as três medidas de um determinado triângulo aí, observe. Esse triângulo aqui, ó, isósceles, que tem dois lados iguais, né? Raio, raio, ângulo de abertura alfa, e essa medida que é V vezes ΔT. Vamos desenhar ele aí. Perfeito? Perfeito. Uma outra coisa, pessoal. Só lembrando, só escrevi que isso aqui é V vezes ΔT na hipótese desse alfa ser bem pequeno e eu poder aproximar esse comprimento, que é o V vezes ΔT real, para esse daqui. Tá bom? Perfeito. Um outro triângulo que a gente tem aí, que ele é um pouquinho mais difícil de enxergar, é o triângulo formado pelos vetores velocidade. Tá? Como assim?
vetores velocidade. É isso aí, vetores velocidade. Eu tenho aqui um vetor velocidade inicial e um vetor velocidade final. Se eu faço velocidade final menos velocidade inicial, eu tenho o que nós chamamos de variação de velocidade, ΔV. Perfeito? ΔV. O ΔV, então, é a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, aqui fica um exercício de você fazer que é de vetores, tá bom? É um exercício de diferença de vetores. Você tem um vetor final, que é esse vetor velocidade v, que eu redesenhei ele aqui, mais o oposto do vetor inicial. O oposto do vetor inicial é o mesmo vetor com direção e módulo, porém sentido oposto ao vetor inicial. Então por isso que eu desenhei ele voltado aqui para cima, digamos assim. Esse é o menos vetor inicial. Então a soma desses dois vetores, o v final mais o menos v inicial, vai nos dar o ΔV, tá? O vetor ΔV. Então esses dois triângulos aí, você vai notar que o ângulo entre o vetor final e o inicial também é alfa, fica como exercício para você identificar isso. Então esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Se são triângulos semelhantes, nós podemos escrever as relações de semelhança, tá? Como assim? Esse lado está para esse, assim como esse está para esse está para esse, etc, etc. Então vamos lá. V está para R, V está para R, assim como ΔV está para V sobre V vezes ΔT. Então é isso que nós vamos escrever. V está para R, assim como ΔV está para V vezes ΔT. Perfeito? Só que observe, pessoal, lembre-se. Aqui, ó, V quadrado sobre R, passa multiplicando V, né? Lembre-se agora, ΔV sobre ΔT é uma expressão importante que você aprendeu bem no início aí da cinemática. ΔV sobre ΔT é a sua aceleração média do movimento, tá bom? Isso é a sua aceleração média. Então nós podemos escrever o seguinte, a aceleração média do seu movimento desse ponto até esse ponto aqui, ela pode ser aproximada por V quadrado sobre raio, tá? V quadrado sobre raio. Mas a aceleração média, o vetor aceleração média, é a soma vetorial do aceleração tangencial, que é aquela que muda o valor da velocidade, e a aceleração normal, que é o que nós chamamos de aceleração centrípeta, tá? É o que nós chamamos de aceleração centrípeta, aceleração normal. Nesse movimento em particular, nós temos que a aceleração tangencial ela é zero. Por quê? Porque a sua velocidade permaneceu com módulo constante durante todo o movimento. Ou seja, aquele ser que faz com que o valor da velocidade se altere, ele não estava presente, ou seja, é zero. Então a aceleração tangencial é zero. Então sobrou então somente a aceleração normal, o módulo da aceleração normal é igual ao módulo da aceleração média. O módulo da aceleração normal é igual ao módulo da aceleração média. Nesse caso, eu posso escrever o seguinte, a aceleração normal tem módulo igual à aceleração média, que é igual à nossa aceleração centrípeta, tá? Que é quem? V quadrado sobre raio, tá? Lembrando que a aceleração normal nós também chamamos de aceleração centrípeta, tá? Que é igual a V quadrado sobre raio, onde o R é o raio de curvatura, tá? E o seu V é a velocidade com que você está percorrendo aquele ponto da trajetória que tem esse raio de curvatura. Perfeito? E observando aqui já que a aceleração centrípeta ela é a nossa aceleração normal. É aquela aceleração que forma 90 graus com a sua velocidade. A expressão normal significa isso, perpendicular. Tá? Na física, na matemática, quando eu falo que alguma coisa é normal a outra, estou falando que são coisas que formam 90 graus entre elas. Então a aceleração tangencial nesse movimento era zero, ou seja, a aceleração que tem a direção do movimento é zero, e a aceleração que forma 90 graus com o movimento, ela vale v quadrado sobre r nesse movimento, e essa aceleração é a centrípeta, que nós chamamos de aceleração centrípeta, que é aquela aceleração
que tem direção radial, né? Forma 90 graus com a sua trajetória e que aponta para o centro dela. Tá? E aponta com que intensidade, com qual valor? V² sobre raio. Perfeito? Espero que tenha entendido. O vídeo ficou um pouco longo, mas é isso aí. Tamo junto. Um abraço, até o próximo vídeo.